primeiro de saber qual é a posição dos arautos em relação a essas denúncias em específico. Thaís, se vocês já foram sim, Thaís, é o seguinte, notificados. a instituição, qualquer pessoa pode ser acusada Sim. de qualquer coisa, né? E a instituição, ela tem os seus advogados, eles estão já acompanhando o processo, mas acho que para você entender o que está acontecendo, me parece você até na própria das perguntas que enviou para o nosso setor de imprensa, ali você contextualiza a coisa, inclusive, Sim. e você explica que são denúncias de ex-membros, você diz que você me mandou e-mail. Sim. Ora, para você entender bem, o ideal seria uma... Não vai precisar de café, não, ela pediu, não. Não, mas deixa o copo aqui com água, porque se precisar... Hã? Tem refrigerante? Não, pode deixar aqui, sim, claro. Eu tomo café? Já tomou café? A Thaís já tomou café? Eu já tomei bastante, já tomou. mas muito obrigada. Então, mas está aqui, se você precisar, está à disposição. Então, como lhe dizia, para entender bem, vamos agora contextualizar o assunto. Acho que me parece que é importante. Nós estamos diante de um quadro típico de perseguição religiosa, de intolerância religiosa. Esses ex-membros eram um grupo bem pequeno no seu início, e ainda hoje é um grupo pequeno, reduzido. Você me disse até quantos você entrevistou, você me falou? Mais de uma dezena. Mais de uma dezena, perfeito. Conversei e agora, relatos de sim. Agora vários. pense o seguinte, a instituição ela tem cerca de 4 mil membros, Sim. entre setor masculino e setor feminino. E essa mesma instituição tem quase mais de 4 mil pessoas que pertenceram e que não são mais da instituição. Sim. Além de mais de 5 mil membros cooperadores, Sim. que são justamente aquelas pessoas que fazem parte da instituição, mas que não moram nas nossas casas. Você tem um universo aí de milhares de pessoas. E dessas pessoas temos milhares de relatos favoráveis. Ora, nesse universo de milhares de relatos favoráveis, você encontrar mais de uma dezena de pessoas que criticam já demonstra a desproporção, de um lado. De outro lado, são sempre as mesmas pessoas. São quase 50, né? Sim, mas são quase as mesmas pessoas com os mesmos relatos. Muitos dos quais, desses 50 aí que você está falando, nem pertenceram à instituição. Isso você tem como comprovar. No início, eles se reuniam na internet até para falar bem da instituição. Sim. Com o tempo, eles foram mudando de posição. Se alguém mudou, foram eles. Depois, esse grupo começou a ficar mais solidificado e muito mais centrado em atacar não somente a instituição, mas atacar a própria igreja. Há inclusive vídeos na internet em que eles atacam pessoas que fazem parte desse movimento, né? Atacam o Papa Francisco, atacam bispo, atacam o núncio. Sim. Então, portanto, é um discurso de ódio e intolerância religiosa. E vocês têm interpelado judicialmente? Judicialmente, sim, claro que sim. Porque o que está acontecendo é um movimento de intolerância religiosa. Esse movimento foi um certo número dessas pessoas e protocolaram o queixo no Ministério Público. Sim. Mas não só no Ministério não, Thaís. Em outros lugares também. Teve lugares em que eles fizeram queixas e a própria delegacia agora está instaurando inquérito de denunciação caluniosa. Porque como não apresentam provas, o próprio poder público é obrigado a instaurar, não é iniciativa nossa inclusive, a instaurar um procedimento para mostrar que houve uma má utilização da máquina pública. Assim, o que me chama a atenção... Vocês foram notificados em relação a esse movimento? Sim, claro que sim. Tem número? Tem processo? Tem. Não, tem. Inclusive, alguns processos já são públicos, até não temos nada de segredo de justiça. O Ministério Público, por definição, eles claro, segredo de justiça. Mas os outros, eu posso depois de passar o número de processos aí. Foram processos movidos por nós. Por vocês. Claro, de caluniosa também. Não, eu já acompanhei. Sim, claro que sim. Por difamação. Agora, há alguns casos de que o próprio poder público está justamente instaurando um inquérito de denunciação caluniosa. Sim. Porque não tem prova, foi comprovado que aquilo dali era falso. Sim. Agora, esta arma nova, e esse grupo de pessoas desafetas que estão fazendo discurso de ódio, estão, por exemplo, pregando intolerância religiosa, alguém tem que estar por detrás, ou pelo menos há uma intenção ruim. Que intenção será essa? Nós não sabemos. Mas como diz o Evangelho, não há nada que esteja oculto que não venha a um dia ser revelado. Sim. Agora o que fazemos é rezamos. Porque a verdade vai chegar. O que o inquérito do Ministério Público é muito simples. Eles têm uma série de acusações, sem fundamento, sem provas,
vai ao ministério através dos seus funcionários, agentes, etc., visitar as nossas casas, visitar os colégios, Já etc. houve visitas? Já houve visitas, agora os advogados estão respondendo. Sim, Com toda tranquilidade. Quando for arquivado, eu lhe aviso. sim. Porque Vocês têm agora essa fé. posso lhe garantir que eles não vão lhe avisar, Sim, mas eu lhe sim. aviso, pode ficar assim tranquilo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.